Acompanhasse na leitura da palavra do Senhor, Lucas capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Esse microfone está agudo para mim aqui no retorno, não sei como é que está aí. Lucas capítulo 24, dos versículos 13, melhorou aqui, ao 35. À medida que você encontrar, peço que se coloque de pé para nos acompanhar nessa leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Dá uma olhada do seu lado. Ainda está agudo aqui, Pedro. Dá uma olhada do seu lado. Vê se tem alguém sem Bíblia, então você compartilhe da sua Bíblia. Ou se tem alguém ainda que não encontrou, você auxilie para que possa encontrar esse texto da palavra do Senhor. Agora está com um pouco grave. Lucas 24, melhorou aqui. Lucas 24. Se não estiver bom, eu vou continuar falando, irmão, até vocês acertarem. Do versículos 13 ao 35. O pessoal do sono, o pessoal que está procurando um texto bíblico não, tá? Só para deixar claro. Amém, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, um chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, e indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, e depois partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Obrigado, Jesus, por tua palavra, e obrigado, Pai, por estar cuidando de nós. Obrigado por nos ensinar, Pai, nos inspirar, com ela nos alimentar. Obrigado, Senhor, porque hoje estamos comemorando o dia da salvação, o dia da vitória, quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitado pelo Deus Pai dentre os mortos, foi no inferno, tomou a chave do inferno das mãos de Satanás, E Pai, tem nos garantido pelo Teu sacrifício, Pai, a nossa vida eterna em Ti.
Nós te agradecemos e te louvamos. Me ajude, Senhor, a compartilhar com o teu povo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se. Esse texto que nós lemos nos fala da vida, ou de um pedaço da vida, de uma história, de um fato ocorrido na vida de dois discípulos que caminhavam com Jesus, dois discípulos que viram Jesus multiplicar pão, dois discípulos que sabiam que Jesus tinha andado sobre o mar, dois discípulos que tinham visto Jesus curar o enfermo, dois discípulos que estavam ali caminhando com o povo de Deus, dois discípulos que não eram qualquer discípulo. Quando você olha esse texto e vai tentar entender um pouquinho dele, você vai observar que eram discípulos que andavam muito perto de Jesus, porque eles sabiam até como é que Jesus sentava à mesa, eles sabiam até como é que Jesus partia o pão. Eles não estavam ali entre os 12, mas eles eram muito próximos desses 12. Quem sabe, se tivesse que escolher outros discípulos, além de Matias, que foi escolhido para ficar no lugar de Judas, um desses, de repente Cleopas ou outro, deveria ter sido escolhido, porque eles andavam muito perto daqueles discípulos. Basta a gente ler e entender o texto que nós acabamos de ler. E esses discípulos estavam voltando para Emaús. Eles estavam em Jerusalém e voltavam para Emaús, voltavam para a antiga terra dele, voltavam para o caminho onde eles viviam, voltavam para onde a vida deles tinha acontecido durante muito tempo, porque em algum momento em suas vidas eles deixaram Emaús e foram seguindo Jesus até chegar em Jerusalém, porque eles estavam em Jerusalém onde aconteceu a morte de Jesus, eles estavam em Jerusalém onde Jesus tinha sido crucificado, mas eles não eram naturais de Jerusalém, eles estavam voltando para a antiga terra deles, Emaús. Então significa dizer que em algum momento da vida deles, eles abandonaram Emaús, eles abandonaram a antiga vida deles, eles abandonaram os velhos costumes deles para seguir Jesus e começaram a caminhar com Jesus. E no texto que nós lemos, a gente entendeu que eles acreditavam que Jesus de fato era o Salvador, que Jesus de fato era o Messias, o Salvador, o Cristo, aquele que veio para nos remir, que Jesus ia redimir, ia remir o povo de Deus da mão do governo, que Jesus ia trazer a vitória, que Jesus ia resolver todos os problemas, que Jesus estava fazendo milagres, eles viam Jesus operando maravilhas, e que tudo então, por estarem seguindo Jesus, tudo na vida deles estava resolvido, porque eles estavam caminhando com Jesus. E assim é comigo, assim é com você. A gente começou a caminhar com Jesus, a gente começou a trilhar os caminhos com Jesus, e Jesus começou a colocar a nossa vida em ordem. Jesus começou a organizar a nossa casa, Jesus começou a trazer cura na nossa vida, a trazer restauração na nossa vida, Ele começou a trazer paz na nossa vida, Ele começou a trazer provisão na nossa vida, porque assim foi com os seus discípulos. Ele multiplicou pão e peixe, Ele curou muitas pessoas, Ele libertou muitas pessoas, e assim Ele faz na nossa vida, quando a gente começa a seguir a Jesus. Amém ou não amém? Então seguir Jesus é uma coisa maravilhosa. Seguir Jesus é a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida. Seguir Jesus é a coisa mais importante que temos que decidir na nossa vida. Nós escolhemos seguir Jesus ou não, mas quando eu escolho seguir Jesus, a minha vida começa a ser transformada pelo Senhor, porque Ele é o Salvador. Amém ou não amém? Hoje pela manhã eu falei na escola dominical da nossa classe que Jesus não é o condenador. O condenador é o capiroto, é o Satanás, ele é o acusador, é ele quem veio para matar, roubar e destruir. O meu Jesus veio para salvar, a obra dele é de salvação, e nunca de acusação, e nunca de condenação. Basta ler João 3, de 16 ao 21, que tu vai entender isso. Então o meu Jesus é o Salvador. Fala assim, o meu Jesus, mais alto, o meu Jesus é Salvador, e por isso eu aplaudo o nome dele. Glória a Deus, porque Ele é Salvador. Ele veio me salvar, Ele veio te salvar, e abandonar a antiga vida que eu vivia para caminhar com Ele foi a decisão mais acertada, Adriano, que eu tomei na minha vida. A decisão mais acertada que eu tomei na minha vida foi quando eu decidi abandonar a vida antiga que eu tinha e começar a caminhar com Jesus, e começar a trilhar com Jesus. E então eu deixei as coisas para trás, e comecei a seguir para que estão diante de mim. Eu comecei a seguir a Jesus e a servir a Jesus, e nesse caminho Ele vem cuidando de mim, vem cuidando da minha vida, da minha casa, da minha família. Então seguir a Jesus é a melhor decisão da nossa vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para ela, fala assim, ei,
seguir a Jesus foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E se você não tomar essa decisão, hoje é o dia. Fala assim: e se tu não for, eu te jogo lá na frente. É desse jeito, irmão. Porque para levar para o caminho errado, o nego faz de tudo para arrastar, irmão. Bate na porta, não sai daqui enquanto você não se arrumar. Para Jesus também, meu irmão. Vamos lá, vamos para a igreja, vamos lá. Estou aqui, vamos seguir junto. É assim que funciona. Aleluia. Esses discípulos então tinham abandonado essa antiga vida deles, que tinha ficado lá em Emaús, e foram para Jerusalém seguindo Jesus. Então, nesse contexto, Emaús é a vida antiga sem Jesus. Jerusalém é o lugar da presença de Deus, é o lugar onde está Jesus. E eles estavam onde Jesus estava. Só que o texto que nós lemos fala que eles não estavam mais em Jerusalém. O texto que nós lemos fala que estavam voltando para Emaús. Eles tinham deixado o lugar da presença, Jerusalém, e estavam voltando para Emaús. E eles estavam voltando desiludidos, frustrados, decepcionados. Eles estavam abatidos. Eles estavam cabisbaixos. Tipo assim, caminhando pelo caminho de volta, um reclamando com o outro, outro com um. Poxa vida, e isso e aquilo. Tu viu aquele milagre? Mas poxa, que adiantou? Acabou morrendo na cruz. Tu viu aquela cura? Que adiantou? Acabou morrendo na cruz. Tu viu a multiplicação do pão e do peixe? Tu viu quando ele andou sobre as águas junto com Pedro? Tu viu quando isso e aquilo aconteceu? Mas que adiantou? Ele acabou morrendo na cruz. Voltavam para Emaús. Por quê? Porque a esperança deles havia morrido. Porque Jesus, aquele que é o Messias, que significa Salvador, havia morrido. E ele havia morrido sentenciado a uma morte de cruz. Então, olha que desilusão. Eles abandonaram tudo para seguir Jesus e estavam felizões, porque as coisas estavam acontecendo na vida deles. Quando de repente Jesus morre. Quando de repente aquele que era o Salvador é crucificado. Quando de repente aquele que estava falando, fazendo e acontecendo a partir da vida dele é aniquilado. Ele é morto na cruz, ele é condenado por Pôncio Pilatos, ele é morto na cruz. E eles ficam desesperados, e eles ficam decepcionados. E a única saída que eles têm é voltar para a vida que eles tinham antes. Tem gente que aceita Jesus, tem gente que começa a caminhar com Jesus e começa a viver com Jesus, mas em algum momento uma grande decepção vem, em algum momento um grande desapontamento acontece, em algum momento a grande esperança se esvai e você prefere, ao invés de persistir como os discípulos ficaram lá em Jerusalém, você prefere voltar para a antiga vida que você vinha vivendo antes de caminhar com Jesus. Porque se você for parar, quem está voltando é Cleopas e um outro discípulo. Os outros 11, porque Judas tinha suicidado já, os outros 11 não voltaram para a antiga vida. Eles permaneceram no lugar da presença. Eles permaneceram em Jerusalém, ainda que com medo, ainda que desapontados, ainda que sem saber o que vão fazer, por onde caminhar. Eles permaneceram no lugar onde Jesus ficou. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ali eles permaneceram. Só que esses dois voltaram. Por quê? Porque estavam decepcionados. Tem muita gente que começa a caminhar com Jesus e se decepciona pelo meio do caminho e quer voltar para a antiga vida. Mas olha o tamanho da decepção desses homens. Se você for olhar a Bíblia em Mateus capítulo 21, versículo 7 em diante, você vai ver Jesus chegando em Jerusalém. Porque antes da sexta-feira da morte, tem o domingo de Ramos. Domingo passado foi o domingo de Ramos. E o domingo de Ramos é um domingo que vai abalar a cidade de Jerusalém. O domingo de Ramos é um domingo que Jesus vai chegar, vai começar a colocar Jerusalém em ordem. Porque quando tu vai ver o domingo de Ramos acontecendo, o que está acontecendo? Jesus manda desprender o jumentinho. Ele se assenta sobre esse jumentinho, ele desce o Monte das Oliveiras, a multidão vem seguindo Jesus, começam a tirar suas vestes e lançar pelo caminho. Isso é sinal, Gabi, cadê Gabi? Isso é honra,
tirar as vestes, lançar pelo caminho para Jesus passar. Outros cortavam ramos, galhos de árvores e colocavam pelo caminho. Por isso é o domingo de Ramos, por causa dos ramos das árvores, que eram de oliveira, que lançavam pelo caminho. E eles desceram ali, Jesus desceu montado no jumentinho. As pessoas estenderam suas capas para ele passar, cortaram os ramos de árvores e ainda falavam assim: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em o nome do Senhor, Hosana nas alturas. Todo o povo começou a clamar, todo o povo que caminhava com Jesus começou a adorar: bendito é o que vem em o nome do Senhor. E Jesus entra na cidade assim. Agora você imagina esses discípulos que tinham saído de Emaús seguindo Jesus, quando chega em Jerusalém, que é o centro político e econômico daquela região da Judéia. Ali está o governo, ali estão os fariseus, ali está o templo, ali está o comércio, ali se adorava, ali se sacrificava ao Senhor. Aquele centro político, aquele centro religioso, aquele centro econômico, todo ele se rendendo ao Senhor, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Você que saiu de Emaús está seguindo Jesus e desce o Monte da Oliveira assim, tu fica assim: caraca, eu colei com o cara certo. Eu escolhi caminhar com Jesus e eu escolhi certo, porque até essa cidade corrompida agora adora o Senhor Jesus. Então eles desceram assim. E quando Jesus desce o Monte das Oliveiras, você continua lendo os evangelhos, o que ele faz? Ele vai direto para o templo. Ele vai direto para o templo, e quando ele chega no templo, ele encontra tudo lá dentro, menos a presença do Senhor. E o templo hoje sou eu, o pastor Adalberto ministrou aqui. O templo sou eu, o templo é você. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, falou que eu e você somos o templo do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, o próprio Deus o destruirá. Tão importante que é a casa da habitação de Deus, que não é esse edifício, só eu e você. Então aquele que se levanta para contra o ungido do Senhor, o próprio Deus vai dar conta dele. Mas isso é outra pregação, calma. Essa é outra pregação. Jesus desceu para o templo, cara. Luciano, ele entrou no templo, encontrou gente vendendo, comprando, comércio no templo. Ele literalmente chutou o pau da barraca, ele quebrou a barraca, ele soltou pombo, soltou animal, expulsou o povo e falou assim: vocês, cambada de ladrões, vocês transformaram a casa do meu pai num covil. O que é covil, irmão? É ninho de lobo, num covil de salteadores. Mas a casa do meu pai será chamada casa de oração. E diz que depois, a Bíblia diz, depois que ele expulsou todos os cambistas, declarou isso, as pessoas começaram a chegar para o templo e começaram a ser curadas. Então de repente dentro da sua vida, antes de caminhar com Jesus, havia um covil dentro de você, roubando você da presença dele, roubando as bênçãos de Deus da sua vida, roubando a presença do Espírito Santo de você, roubando a tua paz, roubando a tua alegria. Mas quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele entrou na tua vida e expulsou todo aquele demônio daí. E falou: agora essa casa que sou eu e você é casa de oração. E as pessoas começaram a vir até nós, e virem até nós e saírem de nós curadas. Era esse Jesus que esses meninos, esses discípulos, tequinons, mas ainda discípulos, estavam voltando para casa, desiludidos. Por quê? Porque esse Jesus havia sido morto, e morto na cruz. Pode ser que você tenha tido muitas decepções na caminhada, com pessoas, com você mesmo, com você mesma. E muitas vezes, como eu já fiz, eu sei que você também, botou até na conta de Jesus. Poxa, Jesus, eu pensei que ia acontecer isso, mas olha agora como está. E aí você não quer mais seguir, porque você não tem mais esperança. E a sua decisão é voltar para a terra de onde você tinha saído. É voltar para Emaús, para a antiga vida que você vivia antes de caminhar com Jesus. E lá naquela antiga vida, viver da forma que você vivia, e conhecendo a palavra de Deus 7 vezes pior até, do que como você vivia. Mas por que eles estavam decepcionados, pastor? É porque, além de Jesus ter sido morto, ele foi morto numa cruz. Então ele foi morto crucificado, vó. E isso tem um impacto na vida desses discípulos,
Porque havia dois vereditos sobre quem morria crucificado. Havia um peso na cruz, e foi por isso que os fariseus, por isso que aqueles miseráveis fizeram de tudo e conseguiram para que Jesus morresse crucificado. Ele poderia ter sido apedrejado, enforcado, na guilhotina, ele poderia ter na paulada, ele poderia morrer de várias formas, apodrecer na cadeia, mas não, ele foi crucificado e não foi em vão. Havia um propósito daqueles homens de matarem Jesus na cruz, porque havia sobre a cruz dois vereditos muito poderosos na Palestina nos tempos de Jesus. O primeiro veredito era religioso, o segundo veredito era social. O religioso, ele está em Deuteronômio, querido, capítulo 21, versículo 23, que fala que todo aquele que morre no madeiro, que morre na cruz, é maldito por Deus. Então, o conhecimento cultural, o conhecimento religioso da época, que é bíblico, ensina, isso já estava lá. A Torá dos judeus, que é o nosso Antigo Testamento, vai falar, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, maldito todo aquele que morre no madeiro. Então, se Jesus morreu pendurado na cruz, ele não pode ser o Salvador enviado por Deus, porque o próprio Deus mostrou que ele é maldito, porque ele morreu na cruz. Você vê que tem um paradoxo aqui. Tem uma coisa, a conta não fecha. Como os discípulos de Emaús vão falar assim: como que ele poderia ser o Messias, o Cristo, o Salvador, enviado por Jesus, se Deus fez ele morrer na cruz? Porque um Salvador nunca será um maldito. Você entendeu? Só que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13: Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Ou seja, o que Jesus fez? Sabendo que essa maldição estava sobre nós, por nos amar, ele toma o nosso lugar e ele fala assim: eu não sou maldito, mas porque a maldição está sobre vocês, eu compro essa briga, essa treta é minha, e eu vou para a cruz e eu me torno maldito para que vocês sejam benditos. Então ele assumiu o nosso prejuízo, a conta que nós tínhamos que pagar com a nossa morte eterna. Agora podemos ter a vida eterna, porque Jesus morreu na cruz, se fazendo maldito por nós. Só que isso eles não entendiam. Esse era o primeiro veredito, que é o religioso. E o cultural? O veredito cultural é o seguinte: a cultura do povo da Palestina nos tempos de Jesus falava o seguinte: aquele que morre na cruz é uma não pessoa. Por quê? Porque a morte cruz, Wendel, era o pior tipo de morte que existia. Só pessoas desprezíveis, pessoas que não mereciam viver na sociedade, pessoas que nunca deveriam ter nascido, morriam na cruz. Essa era a sentença cultural. Então de um crucificado não se falava mais. Qual era o propósito de Satanás? Vão matar ele na cruz, porque nunca mais vão se falar sobre Jesus. Ou seja, nunca mais aqui nós não estaríamos se o plano de Satanás desse certo, porque nunca teríamos ouvido falar de Jesus, porque do crucificado não se fala mais. Mas se nós estamos falando de Jesus até hoje, é porque o plano de Satanás falhou e o plano de Jesus venceu. O plano de Jesus foi adiante e nós somos salvos pelo nome de Jesus. O plano de Deus prevaleceu. Não porque ele é Deus, mas porque um que não tinha pecado se fez pecador em meu lugar. E esse é o segredo da salvação. Já preguei aqui: se Jesus Cristo quisesse ter descido da cruz e acabado com tudo, ele poderia fazer sim ou não? Ele é Deus, claro que sim. Mas ele tinha um propósito: se eu fizer isso, a maldição permanece sobre eles. Eu vou até o final, vou levar sobre mim toda a maldição que está sobre o mundo. Então esse era o veredito cultural. Então na cabeça desses dois discípulos, o Cleopas e esse outro que a Bíblia não fala o nome, era justamente isso, essa conta que não estava fechando. Eu vi ele fazer, eu vi ele multiplicar pão, eu sei que ele andou sobre as águas, eu vi ele curar a sogra de Pedro, eu vi ele curar o endemoniado lá, sarar o endemoniado lá, o gadareno, eu vi ele fazer tanta coisa, eu vi ele multiplicar pão de novo, eu vi ele fazer tanta coisa, e agora eu cria que ele era o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus nunca vai ser pendurado numa cruz, gente. Essa conta não fechava. Essa era a decepção que eles tinham no coração. Você está entendendo? Amém ou não amém? Quais são as contas que não fecham nessa vida?
Quais são os vereditos que te fizeram abandonar o caminho do Senhor? Quais são as decepções que te fizeram querer voltar para a antiga vida? E cá para nós, tem gente que quando sai da igreja, misericórdia, é o 7 vezes pior acontecendo na alta, faz coisa que nunca fez. Aí alguém em boca grande vai falar assim, estava doido para fazer, não, está em guerra espiritual, está igual tá na mão do palhaço, como diz aí, o capiroto está rindo da cara dele, fazendo ele comer o pão que o diabo mesmo amassou, e a gente fala assim, tá cheio de vontade, não estava de vontade. Algo tirou a pessoa da presença de Jesus, ou até ela mesma saiu da presença de Jesus por alguma decepção, e agora está se andando na mão de Satanás. E o papel da igreja não é apontar, porque quem aponta é de Satanás. O papel da igreja é amar, interceder, e se vier de volta, fazer igual o pai de filho pródigo, pula no pescoço, agarra e não solta mais. Esses dois vereditos pesavam, obrigado irmã, esses dois vereditos pesavam sobre Jesus. E por isso esses discípulos estavam tão decepcionados, pastor, voltando para Emaús. Só que olha o versículo 15 de Lucas 24. Ô papai, coisa linda. Lucas, versículo 15. Fala assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Enquanto eles caminhavam pelo caminho para voltar para Emaús, pelo caminho de Emaús, o próprio Jesus interfere no caminho deles. Ei, você está aqui porque Jesus está interferindo no teu caminho. Ele mesmo veio interferir na tua caminhada de retorno para o mundo. Ele mesmo veio tratar contigo da decepção do seu coração. Ele não mandou nenhum discípulo, ele não mandou nenhum anjo. Ele próprio, depois de ressuscitado, ele falou, segue, falou para as mulheres que estavam aqui com as menininhas, segue lá para Jerusalém, avisa aos discípulos que eu ressuscitei. Por quê? Porque ele tinha algo muito importante para fazer. Porque ele não foi direto, pastor, porque ele tinha que vir para o caminho de Emaús e encontrar alguém que estava se perdendo. Ele mesmo foi ali naquele caminho. Ei, o que vocês estão discutindo? Por que vocês estão tão abatidos? Que conversa é essa? Jesus está perguntando, por que você está tão assim? Que pensamento atribulado é esse? Que coração com ânimo dobro é esse? Quero, não quero, quero, não quero, hoje eu quero, amanhã não quero, amanhã não quero, hoje eu quero. Você está na guerra, tu não sabe se vai, se você fica. E você, o que está acontecendo contigo? Jesus está perguntando, que conversa é essa? Que assunto é esse que não edifica? Por que tu está voltando para Emaús, se o seu lugar é permanecer em Jerusalém, que é o lugar da presença? Olha para a pessoa que está do seu lado, mas olha mesmo. Assim, ei, hoje Jesus está interferindo no seu caminho. O texto vai dizer que eles pararam e falaram assim, ô Jesus não, falar assim, porque não sabia nem que era Jesus, né? O pregador às vezes dá uns deslizes desse. Ora pelo pregador. Ai gente, é tão bom pregar em casa, que aqui a gente está em casa. Eu vou pregar na igreja dos outros, eu sou sério. Será que, eles falam para Jesus, será que você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém nesses últimos dias? Aí Jesus falou assim, o quê? Jesus é fera, cara. Ele falou assim, ô Jorge, o quê? Aí eles começam a falar e colocam o coração para fora. Eles começam a expor a Jesus toda a dor, toda a mágoa, toda a decepção. Jesus, que a gente pensava que era o Salvador, e aí fez isso, sinais e maravilha, mas agora aconteceu isso com ele, isso com ele. Ele morreu na cruz, olha só, na cruz. Olha o peso da cruz.
E termina assim: já é o terceiro dia. E nada aconteceu. Por que eles falam já é o terceiro dia? Porque eles criam que uma pessoa poderia ressuscitar até o terceiro dia. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? O que a irmã de Lázaro falou? Já é o quarto dia. Por quê? Porque até o terceiro dia havia uma fé, uma crença cultural que o morto poderia ressuscitar. Por quê? Porque ele poderia estar em coma. E não tinha a ciência que nós temos hoje para saber se a pessoa realmente morreu ou está em coma. E hoje às vezes ainda falha. Então eles ficavam esperando. Vai que ele levanta, vai que levanta, vai que levanta. Se hoje levantar, nego sai correndo. Até se tiver um profeta lá, ora, e o defunto levantar, todo mundo vai correr, ninguém vai glorificar. Porque o pessoal tem mais medo que fé. Eita! Culpa do Espírito Santo, não tem nada com isso. Isso é só canal. Não é. Não está na minha conta. Porque a gente tem mais medo que fé. Porque senão ele não falava assim: porque temeis, homens de pequena fé? Senão ele não ensinaria assim: se a nossa fé, se a vossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, diria: monte, sai daqui, vai para ali, e o monte obedeceria. Por quê? Porque a gente tem menos fé do que medo. Esses discípulos estavam com muito medo e nenhuma fé, porque eles depositavam a fé num homem que tinha sido morto, crucificado. E aí Jesus vai e faz eles abrir o coração. O que Jesus quer é que você abra o seu coração para Ele. Porque Ele falou assim: o que está acontecendo? Ele sabe, Ele é onisciente. Mas Ele chegou diante do ceguinho: ceguinho, o que você quer que eu te faça? Aí o pastor Cláudio Duarte fala assim, que o ceguinho poderia ter falado: eu quero um cão guia. Não, o ceguinho falou assim: eu quero ver. E está literalmente na cara que o ceguinho queria ver. Mas por que Jesus já não chega curando? Porque eu preciso abrir o meu coração para Ele. Porque antes de curar o meu corpo, Ele quer curar a minha alma. Antes de curar meu corpo, Ele quer curar minhas emoções. Antes de curar a minha vida, o meu corpo, Ele quer que eu coloque para fora aquilo que me causa dor, aquilo que me causa espanto, aquilo que me causa medo, para que Ele entre e traga paz na minha vida. Então eles começaram a falar e abrir o coração para Jesus, a falar tudo para Jesus. Enquanto eles falavam, eles continuavam caminhando para Emaús, e Jesus com ele, e Jesus com eles, e Jesus com eles. Você está caminhando para longe de Jesus, para longe do lugar da presença, mas nunca longe de Jesus. Jesus quer que você fique em Jerusalém, e ainda que você saia do lugar que é Jerusalém e volte para a antiga vida, Ele continua caminhando com você. Você vai falando, Ele caminha com você. Você está reclamando, Ele caminha com você. Você está murmurando, Ele caminha com você. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele continua contigo. Você pode não continuar com Ele, nem o reconhecer, mas que Ele está contigo, Ele está. Você lembra na mini vigília que eu preguei como Moisés? Deus falou para Moisés: sobe aqui no monte, fica aqui, que eu vou me revelar a você. Moisés subiu, a nuvem desceu sobre o cume do monte, e a Bíblia diz que Moisés ficou 6 dias lá e Deus não estava lá, e começou a se manifestar no 7º dia. Como é que Deus não estava lá, sendo onipresente? Moisés não percebia a presença dele, mas ele estava lá, e no 7º Moisés começou a ouvir Deus falar. Então há momentos na nossa vida que a gente vai permanecer na posição e não vai ouvir Deus. Permaneça na posição, que no 7º dia Ele vai começar a se revelar. Eles começaram a abrir o caminho, o coração, caminhando para Emaús. Emaús não significa antiga vida. Jerusalém significa a nova vida com Cristo, o lugar da presença de Jesus. Eles tinham uma grande desilusão. Era tão... Olha só, a Bíblia, do texto que nós lemos, fala que eles estavam como que impedidos de ver. Como é que é impedido de ver? Algo os impedia de ver. E esse algo não era Jesus. E esse algo não era Deus. Por que eles estavam impedidos de ver? Eles estavam tão frustrados, tão desesperançados, a fé deles estava tão morta, que o próprio Cristo falava com eles, e eles não reconheciam aquele que eles sabiam que batia pão na mesa.
Às vezes estamos tão desapontados, tão desanimados, tão entristecidos, tão aborrecidos, tão magoados, tão machucados, que Jesus fala com a gente não vê que é Jesus falando. O apóstolo Pedro, quando era discípulo Pedro, quando Jesus veio andando sobre as águas no mar, que estava bravio, e eles com medo, eles começaram a achar que era um fantasma. Era Jesus vindo no sobrenatural, andando sobre as águas para salvar eles. Acharam que era o capiroto. Porque quando estamos com medo, quando as nossas emoções estão afloradas, não conseguimos perceber a presença e a voz de Cristo. É por isso que Jesus começa a falar com eles, começa a abrir o coração. O que está acontecendo? Eles já sabiam, mas era uma maneira de falar assim: abre, põe para fora essa dor. É por isso que quando a gente vai ministrar cura, a primeira coisa que a gente vai fazer é: chora, está com raiva, me bate, grita, põe esse negócio para fora, expõe a ferida para que eu coloque o remédio. Porque enquanto eu ficar protegendo o meu furúnculo, a minha encravada, a cura nunca chega. A cura chega quando deixa o médico colocar a mão e expor a dor. E aí vem a cura. Era isso que Jesus estava fazendo na vida desses homens. Quem está entendendo? Quando eles abrem o coração, então lá no versículo 27, 25 diante, Jesus começa a falar assim: ei, uma tradução aí do Calvino, seus nécios e tardios, é cabeça dura. Ei, seus cabeça dura. Ei, vocês não sabiam? Vocês não lembram o que Cristo falou? Que devia padecer? Aí ele começou desde Moisés e passou por todos os profetas, falando para os discípulos acerca dele mesmo, que eles não sabiam que era ele que estava falando. E foi ali, deu mais uma revisão, fez um resumão para a prova final, como o professor faz. E aí, quando Jesus vem falando dele nas escrituras, ainda que eles não reconheciam que era o Cristo, eles chegaram na porta da cidade. Dali, ou seguia adiante ou entrava para Emaús. Então Jesus fez o quê? Fez a prova. Falou assim: sempre Jesus vai nos colocar uma prova. Uma prova. Qual era a prova? Jesus fez com quem ia, irmã Vanessa, adiante. E o que eles falaram? Fica com a gente, já está tarde. E Jesus, que de imediato eles passaram na prova, entrou na casa deles. E aí Jesus sentou à mesa. Ah, irmãos, convida Jesus para sentar à sua mesa. Olha de novo essa pessoa que está do seu lado. Fala assim: irmão, irmã, convide Jesus para sentar-se à sua mesa. Porque toda vez que Jesus senta à mesa, o que acontece? Ele pega o pão. Pão é palavra, ou seja, é Jesus quem é o dono e tem a autoridade da palavra. E ele pega e parte o pão. Ele entrega a palavra àqueles homens. E quando ele faz isso, literalmente entregando o pão, aquilo que impediu o discípulo de ver cai. Por quê? Porque antes ele estava impedido de ver por causa da frustração, do medo, da desesperança. Mas toda vez que a gente recebe a palavra, o medo cai, a desesperança cai, o desespero cai, porque eu recebi a palavra. E quando eles receberam a palavra, os olhos, as escamas caíram. E quando caíram, de imediatamente eles reconheceram o Cristo. Quando Jesus está à mesa da minha casa e dele eu recebo a palavra, o medo cai e eu reconheço quem é o Cristo na minha vida. Quando eles reconheceram que é o Cristo, o que ele faz? Sai dali, Jesus, e volta para Jerusalém. Esses discípulos falam o quê? Era ele. Era ele que nos falava pelo caminho. Você não percebeu enquanto ele falava, nosso coração ardia, como John Wesley, né, pastor? Coração aquecia. Enquanto ele falava, ainda que não o reconhecíamos, algo dentro de nós mexia. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu estou aqui pregando, eu sou um homem pregando a palavra. Então é o Espírito Santo compartilhando o alimento. Enquanto eu estou falando, algo dentro de você está mexendo. Está mexendo, está mexendo. É a palavra de Jesus surtindo efeito. E ele falou, nosso coração queimava, nosso coração ardia enquanto ele falava.
E o texto termina falando que imediatamente eles levantaram de Emaús, saíram correndo mais 10 quilômetros para onde estavam os discípulos. Ou seja, caminhavam sozinhos para Emaús, se encontraram com Jesus. Jesus foi lá encontrar-se com eles, se revelou a eles, e eles voltaram correndo para o lugar da comunhão, para onde estavam a igreja, para onde estavam os discípulos. Mais 10 quilômetros de volta. E lá eles falam: de fato ele ressuscitou, porque apareceu para Pedro, apareceu para a gente também. A gente tinha até ido embora já, a gente tinha abandonado a igreja, a gente tinha abandonado a fé, a gente tinha perdido a esperança, a gente não cria mais que aquele que foi crucificado e foi colocado num túmulo de trás de uma pedra poderia ressuscitar. Mas ele apareceu para mim, ele apareceu para nós, e por causa disso eu estou de volta para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Jesus ressuscitou, ele não está morto, ele não está na cruz. A cruz agora é o meu lugar, a cruz agora é o seu lugar. Eu queria orar com você agora.